Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos. É uma alegria estar novamente aqui, uma casa que, quando adentramos, sentimos a vibração de alegria, que deve ser algo que cultivaremos sempre na casa espírita. Nós que buscamos o aprendizado com a doutrina espírita, devemos sempre colocar em mente isso. Temos que nos sentirmos muito felizes por termos o conhecimento espiritual. Não precisa ser muitas vezes a felicidade ruidosa, mas é a felicidade do contentamento, principalmente quando a gente reencontra os amigos. Isso é fundamental, isso aquece as relações, fortalece a convivência para o bem. E nesta tarde vamos então falar do tema a cólera, o último item do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, buscando refletir sobre esse estado de alma, que nós poderíamos dizer que é, na verdade, uma enfermidade da alma. Mas antes é necessário lembrarmos de algo que Jesus falou e que também está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, numa certa passagem do Sermão da Montanha, quando ele disse as bem-aventuranças, ele disse que seriam bem-aventurados aqueles que fossem brandos, porque eles possuiriam a terra. Isso ficou registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o versículo também 5, deixando ali claro que Jesus já fazia um prognóstico do que seria o planeta Terra no futuro. No futuro reinaria no planeta a brandura, a calma, a paciência, a tranquilidade. E passados 20 séculos, nós vemos que essa promessa de Jesus ainda não se cumpriu. Parece que os mansos, os pacíficos, ainda não se tornaram os proprietários definitivamente do mundo. Jesus também disse nesse mesmo sermão que seriam bem-aventurados os pacíficos, porque seriam chamados filhos de Deus. E até hoje nós observamos que as pessoas que trabalham e lutam pela paz ainda enfrentam muitas dificuldades e muitos impedimentos. Quando nós lembramos do século XX, que para nós trouxe figuras tão marcantes, tão impressionantes na história da humanidade, Gandhi, Martin Luther King, pessoas que lutaram pela paz, eles tiveram como retorno às suas vidas atos de violência que ceifaram suas vidas. E muitos outros exemplos também. Nós vemos que ainda hoje, pessoas que trabalham por uma sociedade mais pacífica, mais harmoniosa e que necessita para que isso ocorra de mais igualdade, também enfrentam muitas vezes a violência como resposta às suas tentativas de melhoria da sociedade. Então nós vemos que o mundo ainda não se tornou o lugar daquela bem-aventurança que Jesus prometeu. O mundo ainda não pertence aos brandos, aos pacíficos. E há uma razão para isso. Nós ainda não temos um mundo pacificado porque nós não estamos pacificados ainda. Porque o mundo ele é reflexo do que o homem pensa, sente, do que o homem faz nas suas relações. E é por isso que o mundo ainda não é um mundo de paz. Porque ainda há muito tumulto dentro do nosso ser. Há muita inquietação, há muita indisciplina e há muita violência. E muita violência. Então quando nós falamos nós, nos colocamos também. Porque também nós sentimos, em muitas ocasiões, momentos em que parece que algo tumultua a nossa existência e nós queremos ter uma reação pronta, imediata, incisiva. Nós queremos contra-atacar aquilo que aparentemente nos ameaça a segurança e a estabilidade. E aí achamos, refletindo aquilo que nós já fizemos no passado, achamos que através da violência, da agressão, é que nós iremos conseguir resultados positivos, resultados melhores. E o que nós percebemos, e podemos buscar até na história individual, história pessoal, podemos buscar isso. Todas as vezes que nós usamos da violência para tentar resolver alguma coisa, nós acabamos criando alguma situação mais difícil. Todas as vezes que a gente pensa que vai ganhar a razão através de uma discussão, através de um bate-boca, em que nós vamos falar mais alto, nós vamos impor os nossos pontos de vista, que nós vamos determinar o rumo de uma situação e partirmos para esse diálogo de confronto, de ataque, nós percebemos que nós complicamos ainda mais a situação. Ela se torna mais difícil. Isso para nos mostrar que se nós quisermos realmente
uma melhoria nas condições que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, queremos uma melhoria na nossa existência pessoal, talvez tenhamos que mudar a estratégia. Talvez atacar, agredir, não seja a melhor estratégia para convencer e conduzir para aquilo que nós acreditamos que é o melhor. Porque muitas vezes o homem, nessa tentativa de se impor pela força, pela violência, ele acaba acentuando no outro as mesmas disposições que ele traz. Porque todos nós somos herdeiros desse instinto bem primário, que é de atacar para se defender. Nós trazemos isso de um passado muito longínquo, de experiências primitivas em que, mal saídos da animalidade, nós necessitávamos do uso da força para a preservação da nossa integridade física. Nós todos vivemos isso na condição de homens primitivos. Para muitos essa ideia não é muito cômoda, pensar que um dia nós já fomos andarilhos nesse planeta, procurando a caça, procurando alimento. Para muitos não é muito cômodo, às vezes, essa ideia de pensar que nós fomos seres que muitas vezes na carência de alimento, nós éramos obrigados a comer um animal que já estava morto há vários dias, uma carniça, porque esse era o nosso panorama lá no início da humanidade. Nós éramos seres que tínhamos que enfrentar um mundo muito desafiador, muito agressivo. E o nosso instinto de autopreservação, de defesa, muitas vezes nos fazia reagir. E nós estamos, já há alguns milhares de anos, numa longa tarefa de aprender a dominar esse instinto de preservação, de aprender a colocá-lo num limite do que é o aceitável para um espírito que já vem evoluindo há milhares de anos. Nós estamos num curso, na verdade, intensivo de aprender a controlar a capacidade de agir de forma mais incisiva, de forma mais direta. Nós vamos dizer que nós não podemos ainda, na condição material que nos encontramos, abandonar completamente esse instinto de preservação. Nós ainda não podemos, porque haverá momentos na vida que nós teremos que agir, muitas vezes até com força. Mas o nosso grande desafio é identificar em que momento nós teremos que agir assim. Porque na maioria das vezes o que nós fazemos, até por um mecanismo de comodidade, nós optamos pela reação, pela força. Porque ela é a que nós já sabemos há milhares de anos como reagir. Mas nessa longa evolução que nós temos de aquisição de valores culturais e, sobretudo, de melhoria dos nossos sentimentos, nós estamos, na verdade, aprendendo como dominar esse instinto de preservação. Como dominar isso que ainda reside em nós, que é parte de nós mesmos. E o homem, muitas vezes, ele se coloca, quando ele analisa essa questão da sua propensão à violência, à agressão, ele vai dizer que isso é da sua natureza biológica. Como animal, ele não tem como reagir diferente. E aí nós temos, na doutrina espírita, a compreensão de que nós não somos apenas corpo, nós não somos apenas animal. De verdade, o que nós somos seres espirituais, que temporariamente habitamos um corpo físico, que influi sobre o nosso comportamento, é fato, mas que na verdade nós é que temos que aprender a cuidar dele e a dominá-lo. Que de fato o que o corpo manifesta não é senão aquilo que reside na mente, que é atributo do espírito. Então o que nós somos, na verdade, em termos de comportamento, em termos de reações, não é tanto do nosso corpo, e sim daquilo que nós somos. Na verdade, nós somos seres ainda em evolução, que temos um instinto como um dos fatores que nos garante a sobrevivência do planeta. Mas que também temos no instinto o grande desafio de aprender a domá-lo, de aprender a controlá-lo e submetê-lo à nossa razão, ao nosso conhecimento da lei divina, a todo esse patrimônio cultural e intelectual que nós estamos desenvolvendo. Então não nos cabe mais, principalmente a nós espíritas, a argumentação de que é o corpo que desencadeia as nossas reações agressivas, que é tal substância ou aquela outra substância que nos predispõe a reagir com violência. Que de fato elas podem até atuar nessa bioquímica cerebral que nos predispõe a um estado ou outro, mas ainda assim elas são determinadas pela mente, pelo espírito. Ainda assim, as reações que nós temos fisiológicas, que nos predispõem a qualquer uma das ações que o nosso corpo é capaz de realizar,
elas são desencadeadas sob o comando do Espírito. Nessas comunicações que analisamos hoje, que se encontram no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Hahnemann diz isso exatamente, de que nós, na verdade, não podemos atribuir ao corpo as reações que nós temos de agressão, de violência, a cólera que surge em nós muitas vezes quando nos sentimos contrariados de forma justa ou injusta. Que não podemos atribuir à nossa disposição física essas reações, porque na verdade isso é da natureza do Espírito. Se nós ainda somos capazes de violência e agressividade, não é porque o nosso corpo é propenso a isso apenas. É porque como seres espirituais nós também temos isso forte, latente dentro de nós. E os espíritos, e o espírito protetor que assinou a comunicação inicial desse tópico da cólera, ele diz exatamente isso, que nós somos seres, na verdade, que temos essas reações de agressão, de raiva, em determinados momentos que nos sentimos desconsiderados, desprestigiados, ofendidos, porque na verdade nós ainda temos algo muito forte dentro de nós que nos faz reagir assim, que é o orgulho. Esse sentimento que é o grande inimigo do homem, na verdade. É uma parte do nosso ciclo que nos faz pensar que nós somos muito importantes, muito mais importantes que as outras pessoas. Porque importante nós somos sempre, como seres da criação divina, nós somos seres excepcionais. Somos obra-prima de Deus. Nós somos seus filhos. Então nós somos muito importantes. O grande problema é que a gente tem uma tendência de achar que individualmente nós somos mais importantes que os outros filhos de Deus. É aí que nós estragamos tudo. É aí que nós complicamos tudo na nossa vida. Porque é desse sentimento de achar que nós merecemos, por exemplo, mais consideração, mais prestígio, mais atenção que outras pessoas, é que nasce em nós, muitas vezes, a propensão de reagir de maneira colérica, de maneira agressiva, de maneira raivosa, quando alguém nos desconsidera. Quanto maior é esse orgulho, mais propensos a esses estados coléricos nós tendemos a ser. Quanto mais nós acreditamos que temos mais direitos que outras pessoas, nós passamos a revelar o nosso estado espiritual. Então qualquer um que quiser se autodiagnosticar espiritualmente, identificar o que você é na sua essência, que é uma tarefa dificílima, conhecer-se. Muitos pensam que conhecem a si mesmo e na verdade ainda não se conhecem, porque precisam ser defrontados por inúmeras situações da vida para que a sua personalidade real apareça. Mas então, se nós quisermos realmente nos conhecer, analisemos com que frequência nós ficamos de forma excessiva, de forma exagerada, coléricos, irritados com inúmeras situações da vida. Dali nós começamos a ter uma pálida noção do ser que nós somos. Ao falar assim, não é para que nós fiquemos nos considerando seres muito inferiores, espíritos muito endividados, mudar um pouco essa forma de nos ver. Mas quando pensamos e refletimos sobre os nossos defeitos, é sempre com o propósito de nos melhorarmos, de nos modificarmos. E muitos acreditam que não podem se modificar. Inclusive vão buscar na mesma argumentação de que é o corpo que nos torna propensos a sermos agressivos, coléricos, irritados, vão dizer que por essa razão mesmo é que eles não conseguem se modificar. Vão argumentar que eles são assim e eles não têm como se modificar. E nós sabemos que nós somos capazes de mudar qualquer uma das nossas características. Nós podemos tanto adquirir vícios como virtudes pela prática. Então, alguém que deseja mudar algo em si, exercitando-se em algo que seja contrário a isso, ele consegue mudar sim. Não é algo muito fácil, porque, veja, muito do que nós somos é resultado de condicionamento, de frequência com que nós estamos realizando algo. Não é tanto pelo estímulo exterior. Então, se nós passamos longas trajetórias evolutivas, longas existências terrenas, numerosas, sempre sendo algo que hoje se manifesta em nós,
Não vai ser por um dia, por uma tentativa, que nós vamos mudar qualquer coisa em nós. Assim também será com esse estado da cólera, será com esse estado da agressão. Se nós quisermos mudar essa propensão em nós, de nos irritarmos muito quando algo nos contraria, não será em uma única tentativa que nós vamos conseguir. Será através de inúmeras tentativas. E nós seremos, ao longo da vida, testados, provados nessas experiências. Tem pessoas que às vezes falam assim: puxa, eu estava indo tão bem a semana, eu estava me esforçando, eu estava tentando realmente, mas apareceu um infeliz que provocou tudo e fez eu perder o meu controle de novo. Na verdade, aquele infeliz é uma criatura feliz, porque ele trouxe a você uma grande oportunidade de testar se o seu aprendizado estava sendo real ou se você só estava sendo calmo e pacífico naquele momento porque estava correndo tudo bem. Existem pessoas até que acreditam que só vão conseguir melhorar se um dia a vida for 100%. A esses nós dizemos: olha, vai se decepcionando já, porque não existe vida 100%. Ninguém consegue condições ideais para a evolução. Porque as condições ideais, elas já nos foram dadas. O problema é que nós temos uma noção do que é condição ideal de acordo com a limitação que nós temos da nossa evolução. Nós achamos que para sermos criaturas pacíficas, harmoniosas, nós temos que ir habitar um vale florido, iluminado pelo sol brando, o sol da manhã o dia inteiro, com um clima aprazível, com pessoas maravilhosas convivendo conosco. Ali realmente seria ideal para desenvolver virtudes como calma, paciência? Talvez nem tanto, porque essas virtudes elas são desenvolvidas quando nós somos realmente confrontados, quando realmente mexe com algo dentro de nós que nós percebemos que não está bom. Porque se vamos para um lugar calmo, aprazível, tranquilo, nós não vamos ter a oportunidade de verificar o que nós somos na essência. E não vamos ser capazes de refletir sobre as reações que nós somos capazes de ter. E aqui começa a primeira indicação de como mudar algo em nós. É reconhecer que aquilo existe em nós. Eu não posso mudar algo que eu não conheço em mim. Então o primeiro passo, ao nos defrontarmos com alguma situação que nos contraria, é sondarmos os nossos sentimentos naquele momento. O que nós sentimos? É ciúme, é inveja? O que nos perturba numa situação que nos faz ficar irritado? É ficar incomodado porque alguém está mais feliz do que nós? É ficarmos turbados porque alguém está tendo uma oportunidade que nós não tivemos? Ou porque a pessoa, ao nos provocar, a fazer algo contra nós, está mostrando o que nós não somos? Então as experiências negativas, as vivências que nós consideramos que são contrárias à nossa paz, na verdade, e de forma paradoxal, elas são favoráveis à nossa paz, porque elas estão revelando o que de fato nós somos. E é só do autoconhecimento que a gente pode mudar alguma coisa. Então, quando nós vivemos uma situação que parece que estava tudo indo bem na vida, e aconteceu algo que vem, mexe com tudo, traz uma perturbação, não amaldiçoemos a situação nem a pessoa. Na verdade, aquele indivíduo, mesmo errando, ele se tornou um revelador de algo de nós mesmos. E faz aparecer aquilo que nós somos. Então nós não vamos considerá-lo nosso inimigo. Na verdade, ele é o nosso benfeitor. Ele é alguém que está nos ajudando a nos conhecermos. Só de mudarmos a nossa forma de encarar a outra pessoa que nos agride, que nos fere, que nos provoca, só de mudar essa forma de interpretá-lo, não como inimigo, mas como um irmão infeliz que nos serve para mostrar o que nós somos, nós já estamos em processo de modificação. Porque vai exigir de nós um exercício de compreensão maior. Vai exigir de nós uma percepção, uma compreensão da vida mais profunda. É um esforço realmente. E Hahnemann, na sua comunicação, ele nos deixa entrever uma ideia de como realmente mudar e conter a nossa tendência colérica, raivosa, a nossa propensão a agir de forma agressiva quando algo nos contraria. Ele diz que é necessário ter a vontade, é o desejo realmente. Temos que ter força de vontade para mudar essa nossa natureza.
E força de vontade nós desenvolvemos de querer realmente algo, de realmente desejar. O poder de mudar as coisas em nós, ele existe a partir do momento que nós desejamos algo. Porque tudo de realização do Espírito é sempre por desejo, por vontade. Se nós não queremos algo, nós não vamos fazer aquilo. Se eu não quero ir para um lugar, eu não vou para ele, porque eu não me movo. Tudo para acontecer precisa de desejo. Só que não é desejo efêmero, desejo passageiro. É algo que precisa ser acalentado, nutrido, mantido dentro de nós. Daí a importância de uma postura de reflexão permanente, de constatação permanente das suas necessidades de modificação. Daí a importância de estarmos nessa busca de crescimento, de transformação, de aprendizado que vimos buscar na casa espírita. Daí a necessidade que nós temos de estar realmente estudando, lendo, refletindo, debatendo, conversando, trocando ideias, ouvindo e falando com outros. Porque isso tudo é material que vai, ao longo do tempo, se estudando em nossa mente e vai nos trazendo mais elementos para autoconhecimento e autodomínio. Porque à medida que nos conhecemos, à medida que reconhecemos fraquezas e fragilidades, e à medida que vamos desejando mudá-las, é como que um caminho se abre para nós. As coisas vão se mostrando qual é a melhor forma de agir a cada momento. Porque com o aprendizado que tivemos e com a experiência que adquirimos, tudo vai se tornando mais claro em como reagir, em como agir em cada situação da vida. Às vezes há momentos que nós podemos até nos deparar com a seguinte situação. Nós somos capazes de, num determinado momento, até sentir a raiva, o ímpeto. Mas por já estarmos habituados a refletir sobre esse estado, quanto ele é negativo e prejudicial à nossa evolução, nós somos capazes de permitir que esse pensamento aflore em nossa mente, em nossa memória naquele momento, e assim domar uma reação que, por já sabê-la negativa e com consequências prejudiciais para nós podemos evitá-la então. Então é por isso que nós precisamos estar sempre buscando refletir sobre esses temas. O que melhora o espírito, o que transforma o meu ser, o que me modifica. Esse é um dos caminhos que nós podemos ter. E precisamos fortalecer a nossa vontade. Precisamos nos convencer de que nós somos capazes de mudanças. Porque quando eu também assumo que eu não posso mudar, eu sou assim mesmo, uso aquele velho ditado popular, pau que nasce torto, morre torto, e o espírito às vezes ele adapta esse ditado assim dizendo, não, isso aí é só reencarnando que eu vou mudar. Não existe essa situação, porque existem pessoas que reencarnam inúmeras vezes e não modificam. Então não é renascendo que a gente vai mudar. A gente vai mudar, na verdade, a partir do momento que a gente quiser. A partir do momento que a gente assumir que nós temos condições de renovação. E temos. Todos nós podemos produzir mudanças significativas naquilo que nós somos. Essa é a nossa grande missão no mundo. Tem gente que pensa que reencarnou para ser pai, para ser mãe. Tem gente que acha que a sua grande missão no mundo é ser aquele que vai levar uma mensagem de esperança à humanidade. Tem pessoas que pensam que vieram ao mundo para realizar grandes obras materiais. Todas essas obras, por mais extraordinárias e meritórias que elas sejam, elas todas são secundárias. A grande missão do Espírito é a sua evolução. É para isso que reencarnamos. Nós reencarnamos para evoluir, para modificarmos. Esse é o nosso destino. Essa é a nossa parte na obra de Deus. É trabalhar em nós mesmos. O que a gente faz a mais é tudo com esse objetivo. Tudo que a gente vem com um papel a desempenhar no mundo, como professor, como operário, como médico, como escriturário, como político, como cidadão, como pai de família, mãe de família, todos esses papéis, nós estamos neles para esse grande trabalho de evolução espiritual, de transformação, de crescimento interior. Porque essas experiências todas que nós vamos colhendo nessas vivências, nessas atividades todas, são elas que vão nos dando autoconhecimento. E são elas que nos dão oportunidade de refletir
decepcionados por não termos sido aquilo que já gostaríamos de ser, mas reconhecer que podemos ser algo diferente. Talvez não muito ainda, mas nós somos capazes. Nós somos capazes, por exemplo, de reconhecer erros. Isso é algo que nós já podemos. Existem pessoas muito orgulhosas que ainda não conseguem reconhecer nenhum erro em si mesmas. Mas se a gente já tiver um pouquinho de lucidez e já for capaz de reconhecer que erramos, isso é um passo decisivo. Daí a recomendação de Santo Agostinho de que sempre fizéssemos, ao término do dia, uma recapitulação de tudo que vivemos e que reconhecêssemos onde falhamos, que reconhecêssemos onde erramos. E esse reconhecimento não é tanto para o mundo. É muito bom quando a gente tem aquela coragem de chegar para o outro e pedir perdão. Me desculpe pelo que eu fiz para você. Realmente me arrependo. Isso é uma conquista extraordinária do Espírito. Mas se a gente ainda não conseguir fazer isso, mas a gente pelo menos no íntimo reconhecer que errou e tentar se conduzir de forma diferente, a partir da lembrança dessa experiência de erro, a gente realmente se propor a não ser mais assim como já fomos, nós já estamos no caminho do progresso. Nós já estamos caminhando nesse caminho. Então nós já estamos nessa conquista. Então quando nós temos ímpetos de agressividade e somos capazes de pensar, não, realmente, eu fui agressivo com fulano, eu extravasei sobre ele a minha mágoa, o meu ressentimento por fatos passados, por situações vividas, que talvez nem tenha sido com ele, mas se a gente é capaz de reconhecer isso, é um passo extraordinário. É uma das ações que nós podemos passar a realizar periodicamente. Quando nós tivermos um momento de descontrole, nós realmente assumirmos que não foi o outro que nos provocou, que não é porque o outro falou ou fez algo que desencadeou a minha reação e por isso eu estou certo. Nós precisamos aprender a reconhecer que o outro errou, mas não nos dá o direito de errar também. E hoje parece que a gente vive numa época que está muito comum isso. As pessoas justificam erros com outros erros. Ah, não fez isso, mas o outro também fez, então por isso ele pode fazer. Veja, isso é argumento de criança. Criança faz assim. Quando ela faz alguma coisa errada e a gente adverte, eles dizem isso. Ah, mas fulano também fez isso. É argumento infantil ainda. Nós precisamos assumir a responsabilidade de que não podemos... Obrigado. Hoje nós estamos em sintonia, porque quando eu entrei aqui, eu tinha pensado num cafezinho. Aí você levou o café lá. Aí você percebeu que a voz já estava falhando e lembrou da água. Obrigado, Clécio. Então, esses argumentos que às vezes a gente usa de dizer, né, que fazemos algo porque o outro nos provocou, revela essa natureza ainda infantil da nossa parte. Uma infantilidade espiritual, vamos dizer assim. Nós só vamos mudar algo se a gente assumir essa responsabilidade, que nós erramos, que é da nossa natureza, que nós temos às vezes até o direito de errar, porque ainda não sabemos, não conhecemos, e que perdemos esse direito a partir do momento que passamos a conhecer que aquilo é errado. Hoje todos nós já estamos suficientemente esclarecidos que a cólera, a agressão, a reação exagerada de repúdio a alguma coisa, mesmo errada, ela não é saudável. E nós devemos aprender a cuidar disso em nós. Porque isso torna-nos enfermos perante as outras pessoas. As pessoas passam até nos evitar quando percebem que nós somos pessoas que estouramos muito fácil, que perdemos a paciência muito facilmente. E passamos a perder grandes oportunidades de auxílio, de trabalho, de evolução, por termos uma natureza dessa. Então veja, reconhecendo que perdemos perante a vida por termos certa atitude, também um caminho de autoconscientização, de motivação interior, para não agir daquela forma mais. Então vemos que nós temos muitas possibilidades de mudança. E certamente se nós formos buscar, conversar com outras pessoas, buscar outras referências, nós vamos ver que há inúmeras formas de mudar. Existe uma que às vezes a gente não pede a Deus,
Porque a gente geralmente pede a Deus muita o quê? Facilidade para a solução dos nossos problemas. Talvez se passássemos a pedir a Deus para que pudéssemos aprender com as experiências que chamamos de problemas e tirar delas as lições que nós necessitamos, talvez ali nós conseguíssemos uma solução maior. E foi Jesus que nos deu essa receita, quando Ele nos ensinou que devíamos pedir ao Pai tudo o que nós precisássemos. E Ele nos ensinou também que as coisas materiais Deus já nos dá. Aquilo que nós precisamos para sobreviver, Ele também já nos dá. O que nós realmente precisamos é descobrir as nossas necessidades como seres espirituais em evolução. O que nós precisamos pedir a Deus, por exemplo, na oração, é pedir que Ele nos mostre, que Ele nos ajude a compreender o que e como mudar em nós. E Ele nos dá essa resposta muitas vezes. Ele nos mostra, é que muitas vezes nós não queremos ouvir. Às vezes Deus responde pela boca da criança, quando ela diz assim para o pai ou para a mãe: ah, você está falando muito palavrão. Poxa, você está gritando dentro de casa. Às vezes os pequenos são capazes de nos mostrar: olha, está algo errado em você. Então talvez se ouvíssemos mais o que eles têm a dizer sobre nós, as pessoas que convivem com a gente, talvez eles pudessem nos dizer que nós temos sido muito coléricos no nosso relacionamento. Mas nós não precisamos aguardar ninguém apontando defeitos em nós. Nós mesmos podemos pensar: nós estamos tratando as pessoas como gostamos de ser tratados? Nós preservamos a paz do outro como gostamos que preservem a nós? Porque muitas vezes nós agimos dessas formas assim, exagerada, dessa forma nervosa, colérica com os outros, mas não gostamos que as pessoas façam isso com a gente. Se alguém falar conosco gritando, nós já nos sentimos profundamente agredidos. Então verificar, nós estamos dando às pessoas o trato que nós esperamos para nós? Essa é uma forma também de verificar o quanto isso está forte dentro de nós ainda. O quanto nós temos essa natureza ainda agressiva, impetuosa, que nos coloca a agir de maneira agressiva com o outro. Nós temos que ter sim energia, força, mas é para momentos assim muito especiais da vida. Para momentos assim muito pouco comuns. A maioria dos episódios do dia a dia, da nossa vivência diária, eles requerem de nós o quê? É paciência, é mansuetude, é compreensão. E o que se revela nos nossos dias mais e mais é a impaciência. Hoje nós vivemos em cidades super saturadas. Todo mundo vai pegar muita fila em muito lugar que for. E aí a gente vai para um lugar e pega uma fila e nós ficamos impacientes. E às vezes até tratamos mal aquela pessoa que não tem culpa por ter aquela fila. Ele apenas trabalha ali. E aí nós somos rude com essa pessoa, extravasando muitas vezes ali a nossa cólera sobre ela. Nós esquecemos que ele às vezes não tem culpa daquilo. Ele não tem que trabalhar mais rápido para fazer a fila trabalhar mais rápido. Né? Ele não tem que correr a ponto de errar no seu trabalho e sofrer consequências só porque nós estamos há mais tempo numa fila. Então veja, às vezes a gente está tão impaciente, a gente esquece o contexto que nós estamos vivendo. Está todo mundo muito pressionado, todo mundo sendo muito explorado, todo mundo sendo muito testado, todo mundo tendo que passar por muitas pressões, e nós esquecemos isso. Talvez se a gente começasse a refletir que todos nós estamos no mesmo barco, talvez tivéssemos mais paciência uns com os outros nas nossas atividades diárias. Porque a impaciência, como Hahnemann também diz aqui na comunicação, ela revela isso em nós. Ela revela também essa propensão que nós temos, que também faz nascer a cólera, de achar que nós não tínhamos que estar passando por aquilo quando está todo mundo passando. E uma discussão, uma exigência, ela não soluciona o problema. Às vezes, se nós soubermos dialogar com o outro, talvez encontremos uma saída até melhor para aquela situação. Então, realmente, não há momento que a cólera, o descontrole, ele possa nos ajudar. Ele possa favorecer acontecimentos em nossa vida.
A verdade, ela tende sempre a desagregar, a afastar as pessoas da nossa convivência e do bem-estar. Então nós percebemos que essa propensão, esse estado da alma cólera, não é algo que venha do corpo, é algo que vem do espírito. Nós estamos aqui também para domar isso em nós, também para modificar isso em nós. Porque evolução é essencialmente isso, é aprender a se conhecer e a pôr sob domínio características que são suas, aprender a transformá-las, porque antes de mudar algo em nós, nós precisamos aprender a nos controlar. Então nós estamos nesse grande processo, não acharmos que estamos aqui para usufruirmos apenas de situações agradáveis. Não que nós vamos desejar o sofrimento, porque ele já virá naturalmente, mas que a gente não permita que esses estados, que essa reflexão nos amargure tanto, porque nós podemos nos tornar até mais propensos à agressividade, à cólera, se nós ficarmos nos amargurando pelas experiências negativas que vamos tendo, se ficarmos ali sempre lamentando. E essa é uma forma também de lidarmos e modificarmos esse estado que nos faz propensos à agressividade, à cólera, que é realmente ser aquilo que há de bom em nossa existência. É reconhecer que nós não temos apenas experiências negativas, também temos experiências positivas em nossa vivência, mas que muitas vezes não são percebidas porque nós estamos sempre em descontrole, estamos sempre propensos à irritação, estamos sempre propensos à agressividade. Nós até podemos ter algum distúrbio orgânico momentâneo que nos faz manifestar daquela forma, mas ele está apenas permitindo que aquilo que nós somos como espírito se manifeste. Então, se é algo físico, busquemos o tratamento. Se é algo que ainda é da nossa natureza espiritual, busquemos o nosso tratamento espiritual, que, como vimos, é algo que depende essencialmente da gente. É algo que vai depender do nosso desejo de mudança, de autoconhecimento, de reconhecimento, e não de negação. Porque aquilo que eu não sou capaz de reconhecer em mim, ainda não está pronto para ser modificado. São as nossas reflexões para essa tarde. Eu espero que possa ter contribuído para todos nós essas palavras e que Jesus nos abençoe nessa realização de autotransformação. Muito obrigado.